Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Pedro Neto, novamente com mais algumas dicas para você que está iniciando a carreira como perito do juiz. Vamos lá? Se vocês lembram, no nosso último vídeo nós começamos a falar sobre revisão de contratos de conta corrente. Hoje nós vamos dar continuidade a essa conversa. Lembro que ficaram eu deixei para vocês diversas dúvidas que geralmente surgem para quem vai fazer esse tipo de trabalho. O que é período passível de revisão pericial? O que é prescrição parcial do pedido? O que é período de apuração de juros? O que é saldo devedor médio? O que é débito de juros relativos à conta corrente? O que é método hamburguês reverso? Pois bem, hoje nós começaremos, aos poucos, começaremos a responder essas dúvidas, ok? Vamos lá. Período passível de revisão pericial. Prescrição parcial do pedido. Como que você, perito, saberá determinar qual será o período passível de revisão pericial e se houve prescrição parcial do pedido? A resposta, gente, é através do despacho saneador e também de eventuais decisões na segunda ou terceira instância. Vamos ver como isso acontece? Para estabelecer, gente, o período que você deverá revisar de uma conta corrente, certo? Será necessário para você avaliar os seguintes pontos. Primeiro, qual foi o pedido inicial feito pela autora? Você, como perito, você não tem que ir direto aos quesitos que foram elaborados, aos quesitos do juiz, não. Você tem que ler o processo e entender o que está sendo pedido nesse processo. Qual foi o pedido inicial da autora, quais foram as contestações da parte requerida, qual foi o determinado no despacho saneador pelo douto juízo. Tá? O douto juízo, gente, normalmente ele determinará no despacho saneador a prescrição parcial ou integral do pedido inicial, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês, com base em um exemplo real, como que vocês podem verificar isso nos autos, nos documentos processuais. Vejamos aqui, ó. Isso é um caso de uma prova pericial para a qual eu fui nomeado como perito, no qual o douto juiz estabeleceu o seguinte no despacho saneador. Passo ao exame do caso concreto. Pretende as autoras a revisão e repetição de lançamentos indevidos ocorridos em período posterior a abril de 1993. Ou seja, aqui o juiz esclareceu qual foi o pedido inicial das partes autoras. Daí ele começa a fazer a avaliação do ponto de vista legal, coloca que de acordo com o disposto no Código Civil, né, o prazo prescricional para este tipo de ação é de 10 anos. Tá? E também esclarece que para estabelecer se houve prescrição ou não no pedido, tem que se levar em conta a data de citação do processo cautelar preparatório, que no caso é o processo de apresentação de documentos, certo? O processo e também o processo da ação revisional de contratos bancários. Nesse caso, o que ocorreu nesse caso? São duas autoras, tá? A autora A, certo? Na cautelar da autora A, o banco requerido foi citado em 20 de 10 de 2011. E no caso da autora B, o requerido foi citado em 25 de 10 de 2011 também. Né? Ou seja, toda e qualquer pretensão nos 10 anos anteriores, de acordo com a avaliação efetuada pelo magistrado, ela está prescrita, certo? Nesse caso aqui específico, gente, a conta da autora A ela foi encerrada em data anterior ao período de prescrição, ou seja, toda a sua pretensão está prescrita. Por quê? Porque ela encerrou a conta corrente dela em 1996 e as revisões elas se darão em período posterior ao prazo de prescrição estabelecido pelo douto juízo. Então, nesse caso, somente a autora B terá parte de seu pedido atendido. Então, ficou bem claro nesse despacho saneador que houve a prescrição total do pedido da autora A e parcial do pedido da autora B.
Ou seja, você como perito, por mais que existam extratos, contratos referentes à autora A juntadas nesse processo, você tem que atender ao que restou determinado pelo juiz, ou seja, as pretensões da autora A estão prescritas, ou seja, o processo para ela está encerrado, você não tem que revisar nada com relação à autora A, ok? Então, gente, você sempre tem que determinar essas determinações do despacho saneador, né? E também verificar o que foi estabelecido nos pontos controversos e nos quesitos que foram elaborados pelo do juízo. Nesse caso aqui, o que o juiz estabeleceu? Ó, quais foram os pontos controvertidos que merecem apreciação para fins de elaboração da prova pericial e posterior julgamento, certo? Os débitos das taxas e tarifas não contratadas período posterior a 25/10/2011, para a autora B, a incidência de capitalização de juros em período posterior a 25/10/2011, também para a autora B, e a duplicidade e lançamento de juros remuneratórios e IOF, nesse caso aqui é um processo relativo a nhoque do Banco Banestado, também para período posterior a 25/10/2011. Então, gente, ficou muito claro, muito claro. Você, como perito, só terá que avaliar as movimentações ocorridas na conta corrente da autora B de 26/10/2001 até a última movimentação, que você verá através dos extratos apostados dentre os documentos processuais, ok? Então, gente, atenção. Você, como perito, você tem que prestar atenção a 3 pontos específicos. Primeiro, ao pedido inicial. Você tem que saber o que está sendo discutido nos autos. Você não irá elaborar uma boa prova pericial se você não tiver um conhecimento total do que está sendo pedido e, logicamente, ao que restou determinado no despacho saneador. E, muitas vezes, a decisão não fica no primeiro grau. As partes podem entrar com algum recurso de apelação junto ao Tribunal de Justiça do seu estado, as partes podem recorrer ao Superior Tribunal de Justiça, então você como perito, você tem que avaliar tudo isso, para que você possa fazer uma boa prova pericial, que embase tecnicamente as decisões meritórias que o juiz, que os desembargadores tomarão no caso em questão, no caso em que você foi nomeado, ok? Muito bem, hoje nós ficamos por aqui, gente, tá? Caso você queira saber de uma maneira mais específica como atuar nesses casos, você quer saber como fazer esse tipo de análise das movimentações ocorridas na conta corrente que você vai revisar, entre em contato comigo através do meu e-mail ou através do WhatsApp, aqui tem o meu telefone celular, eu fico à sua disposição para atender às suas demandas e customizar um plano de estudos personalizado para as suas necessidades, ok? Eu aguardo o seu contato. Conversamos na semana que vem. Um bom fim de semana para todos. Um grande abraço do Pedro Neto.